Ele me usou o tempo todo. E ainda disse: você se fez de boba sozinha, eu nunca prometi nada. Existem frases que a gente nunca esquece. Não porque sejam bonitas, profundas ou inspiradoras, mas porque destroem algo dentro da gente que jamais volta a ser como antes. Você se fez de boba sozinha. Eu nunca te prometi nada. Essas palavras saíram da boca de Douglas como quem cospe um caroço de azeitona. Sem peso, sem remorso. Como se eu fosse apenas mais uma na lista de mulheres que ele podia descartar quando bem entendesse. E o pior, ele sorriu. Sorriu enquanto eu sentia meu peito implodir. Meu nome é Eliane. Tenho 27 anos. Sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo, e me formei em fisioterapia há pouco mais de um ano. Passei a vida inteira acreditando que, se eu fosse boa o suficiente, trabalhasse duro o suficiente, amasse o suficiente, seria correspondida. Que ingenuidade. Hoje, enquanto escrevo isso, ainda sinto o gosto amargo daquela humilhação. Mas também sinto outra coisa. Raiva. Uma raiva fria, consciente, que me fez perceber que não vou sair dessa história como vítima. Não mais. Se você já achou que estava sendo amada, mas no fim, era só você amando sozinha. Escuta isso até o fim, porque talvez você esteja vivendo exatamente o que eu vivi. E se estiver, precisa acordar antes que seja tarde demais. Tudo começou há 1 ano e meio, numa festa de fim de ano organizada pela Lívia, minha colega de estágio. Era uma daquelas confraternizações simples, na casa dela, com churrasco no quintal, cerveja gelada e gente que eu mal conhecia. Eu estava exausta depois de meses corridos na clínica, mas a Lívia insistiu tanto que acabei indo. Foi lá que conheci Douglas. Ele estava encostado no batente da porta da cozinha, segurando uma garrafa de cerveja, conversando com 2 caras. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi daqueles que fazem você sentir que é a única pessoa no ambiente, como se o mundo parasse só para te observar. Ele veio até mim, alto, moreno, cabelo bem cortado, barba feita, vestia uma camisa social azul arregaçada até os cotovelos e tinha aquele jeito de quem sabe o que quer. Você deve ser a Eliane, disse ele, esticando a mão. A Lívia falou de você. Fisioterapeuta, né? Que legal. Eu apertei a mão dele, sentindo o calor firme dos dedos nos meus. Meu coração bateu mais rápido e tentei disfarçar com um sorriso tímido. Sou eu mesma. E você é... Douglas. Trabalho com negócios próprios. Já tive empresa de importação. Agora tô montando uma nova coisa na área de tecnologia. Ele deu um gole na cerveja e me encarou com aqueles olhos escuros, penetrantes. Mas chega de falar de trabalho. Me conta de você. E foi assim. Conversamos por horas. Ele parecia genuinamente interessado em tudo o que eu dizia. Perguntou sobre minha formação, minha família, meus sonhos. Falou que admirava mulheres batalhadoras como eu. Disse que já tinha passado por relacionamentos complicados e que estava em busca de algo sério, algo real. Sabe, Eliane, eu já cansei de gente superficial. Quero alguém que realmente se importe, que queira construir algo junto comigo, disse ele, olhando fundo nos meus olhos. Naquele momento, eu senti que tinha encontrado alguém especial, alguém que me enxergava, alguém que me valorizava. Lívia passou por nós, recolhendo copos vazios, e me lançou um olhar que eu não soube decifrar na hora. Era um misto de alerta e desconfiança. Mas eu estava tão envolvida na conversa com Douglas que ignorei completamente. Quando a festa acabou, ele pediu meu número. Me mandou mensagem no mesmo dia, de manhã cedo. Bom dia, Eliane. Não consegui parar de pensar em você. Que tal a gente se ver de novo? Eu sorri, como uma adolescente apaixonada, e respondi que sim. Naquele momento, eu não fazia ideia de que estava entrando numa armadilha cuidadosamente montada. Que cada palavra dele, cada gesto, cada promessa, eram apenas iscas. E eu, como uma boba, mordi todas. Os primeiros meses com Douglas foram como um sonho. Daqueles que a gente não quer acordar, sabe? Ele me levava para jantar em restaurantes que eu nunca tinha ido. Sempre pagava a conta com aquele gesto largo de quem tem dinheiro sobrando. Me chamava de meu amor na frente dos outros. Segurava a minha mão em público, postava fotos comigo nos stories, mas sempre só dos nossos encontros, nunca me marcava. Na época, eu achei que era discrição. Hoje sei que era estratégia. Nossas conversas eram intensas. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir especial. Quando eu reclamava do cansaço da clínica,
Ele massageava meus ombros e dizia: "Você é incrível, Eliane. Trabalha tanto, cuida de tanta gente. Quem cuida de você?" "E eu, idiota", respondia sorrindo. "Agora você cuida." Ele sorria de volta, aquele sorriso que eu achava sincero, mas que escondia um abismo. Foi no 3º mês que as coisas começaram a mudar, sutilmente. Ele começou a me contar sobre dificuldades financeiras que estava enfrentando. Nada alarmante no início, só desabafos. O fornecedor da China atrasou o pagamento. Tá complicado esse mês. O sócio sumiu com parte do dinheiro. Vou ter que resolver isso sozinho. A conta da empresa veio mais alta. Não esperava por isso agora. Eu ouvia com atenção. Oferecia apoio emocional. Queria estar ali para ele, como ele dizia estar para mim. Até que um dia, ele me pediu um favor. Estávamos no apartamento dele, um lugar simples, mas que ele dizia estar reformando nem para quando a gente morasse junto. Ele segurou minhas mãos, olhou fundo nos meus olhos e disse, com uma voz carregada de vulnerabilidade: "Eliane, eu sei que é muita cara de pau da minha parte, mas você poderia me emprestar R$2.000? É só até o pagamento do cliente entrar. Semana que vem. Eu te devolvo com juros. Te juro." Meu coração apertou. R$2.000 era quase metade do meu salário, mas ele parecia tão genuinamente desesperado, tão envergonhado de pedir. Como eu podia negar? "Claro, Douglas. A gente tá junto nisso, né? Vou transferir amanhã." Ele me abraçou forte, beijou minha testa. "Você é minha salvação, sabia? Não sei o que seria de mim sem você." Transferi o dinheiro no dia seguinte. A semana passou. Depois 2, depois 1 mês. Quando eu tocava no assunto, ele desconversava. "Ah, amor, o cliente atrasou de novo, mas tá chegando, prometo." E então vinha com uma desculpa nova, uma proposta nova. "Olha, eu tô precisando de mais 3.000 para fechar um negócio grande. Quando entrar, te pago os 5.000 de uma vez. Que tal?" Eu deveria ter dito não. Deveria ter desconfiado. Mas ele tinha um jeito de fazer tudo parecer lógico, urgente, temporário. E eu estava apaixonada. Queria acreditar nele. Foram 6 meses assim. Sempre uma emergência nova, sempre uma promessa nova. Eu ajudei a pagar material de construção para a reforma do apartamento. Emprestei dinheiro para ele quitar supostas dívidas com fornecedores. Até paguei o aluguel dele em 1 mês que ele disse estar apertado. No total, já tinha entregado mais de R$15.000. Dinheiro que eu juntava com sacrifício, trabalhando em 2 lugares, atendendo pacientes em domicílio nos finais de semana. Enquanto isso, Lívia não parava de me alertar. "Eliane, abre o olho. Esse cara tá te usando. Você já conheceu a família dele? Já foi na casa dele num final de semana?" Eu sempre tinha uma desculpa pronta. "Ele é discreto, mas Lívia, a família dele é complicada. Ele não quer me expor ainda. E os finais de semana? Porque ele nunca dorme na sua casa. Ele tem compromissos, reuniões." Lívia revirava os olhos, mas não insistia mais. Eu via a frustração no rosto dela, mas também via algo que eu me recusava a nomear: pena. A verdade é que eu também estava começando a desconfiar. Pequenos sinais que eu tentava ignorar. Ele nunca atendia ligações na minha frente. Sempre deixava o celular com a tela virada para baixo. Sumia por horas sem dar satisfação. Voltava com desculpas vagas. Um dia, enquanto ele tomava banho no meu apartamento, o celular dele vibrou em cima da cama. Eu olhei. Era uma mensagem no WhatsApp. "Michele, amor, que horas você chega? Comprei aquele vinho que você gosta." Meu sangue congelou. Minha mão tremeu segurando o celular. Quando ouvi o chuveiro fechar, larguei o aparelho no lugar e fingi que nada tinha acontecido. Naquela noite, Douglas me beijou ao sair, disse que me amava e foi embora. Eu fiquei sentada no sofá, abraçada a mim mesma, sentindo o mundo desmoronar, mas ainda não tinha coragem de confrontá-lo. Ainda tinha um fio de esperança de que havia uma explicação lógica. Que idiota eu fui. Passei uma semana inteira fingindo que não tinha visto aquela mensagem. Uma semana inteira sorrindo para Douglas, respondendo suas mensagens, aceitando seus beijos. Mas por dentro, eu estava me despedaçando. Cada boa noite, meu amor, dele soava como uma mentira. Cada promessa de futuro parecia um teatro bem ensaiado. Eu me olhava no espelho e não reconhecia a mulher que via. Quando foi que eu me tornei essa pessoa? Quando foi que eu deixei de confiar no meu próprio instinto? Na quinta-feira, ele disse que não poderia me ver no final de semana. Compromisso de trabalho em São Paulo,
reunião importante, voltaria só na segunda. A desculpa perfeita, e eu, pela primeira vez, não acreditei. Naquela noite, criei uma conta fake no Instagram, algo que eu jamais pensei que faria, mas a dúvida estava me corroendo viva. Eu precisava saber a verdade, mesmo que doesse. Segui Douglas, segui pessoas que interagiam com ele, e foi assim que encontrei o perfil dela, Michele, 32 anos, cabelo loiro, sorriso radiante, e em suas fotos mais recentes, lá estava ele, Douglas, meu Douglas, abraçados num restaurante, num parque, na frente de um apartamento que eu não conhecia. A legenda de uma foto dizia: 2 anos do meu amor, que venham muitos mais. 2 anos. Eu e Douglas estávamos juntos há 1 ano e meio. Senti meu estômago revirar. Corri para o banheiro e vomitei. Chorei tanto que minhas pálpebras incharam. Gritei sozinha no apartamento, socando o travesseiro, xingando, perguntando a Deus por que comigo. Mas depois da tempestade, veio a decisão. Eu não ia deixar isso passar em branco. Respirei fundo, limpei as lágrimas e fiz algo que exigiu toda a coragem que eu tinha. Mandei uma mensagem para Michele através da conta fake. Você precisa saber de uma coisa sobre o Douglas. Ela demorou algumas horas para responder. Quando o fez, foi direta. Quem é você? O que quer? Enviei prints, conversas minhas com Douglas, fotos que ele tinha postado comigo e apagado depois. Comprovantes de transferência bancária. Tudo. A resposta dela foi um áudio. A voz tremia. Eu não acredito. A gente mora junto. Ele disse que trabalha viajando, que por isso passa dias fora. Meu Deus, eu sou uma idiota. Não, nós duas éramos. Michele e eu conversamos pela madrugada inteira. Comparamos histórias. Ela também emprestava dinheiro para ele. Ela também ouvia promessas sobre o futuro. Ela também era manipulada emocionalmente sempre que questionava alguma coisa. Ele vira o jogo, né? Disse ela em outro áudio. Agora mais calma, mas com raiva na voz. Faz a gente se sentir louca, paranoica. Diz que a gente não confia nele. Exatamente, respondi, limpando mais uma lágrima. Ele é bom nisso. Marcamos de nos encontrar pessoalmente no sábado, em uma cafeteria no centro de Sorocaba. Quando cheguei, Michele já estava lá, sentada em uma mesa no canto. Ela era bonita, parecia segura de si, mas os olhos inchados denunciavam as mesmas noites em claro que eu tive. Nos abraçamos, não como rivais, como sobreviventes do mesmo naufrágio. Ele me deve 17 mil reais, disse ela, mexendo no café sem beber. 15 mil aqui, respondi, sentindo o peso da quantia dita em voz alta. Isso é estelionato afetivo. Ele usou nós duas. Passamos horas conversando, juntando as peças do quebra-cabeça. Douglas tinha um padrão. Mulheres trabalhadoras, que se viravam sozinhas, que tinham dinheiro próprio. Ele as conquistava com charme, promessas de futuro e vulnerabilidade calculada. E quando elas estavam fisgadas, começava a sugar. A gente precisa fazer alguma coisa, disse Michele, olhando para mim com determinação. Ele não pode continuar fazendo isso. Eu sei, respondi. Mas como? Foi quando Lívia me ligou. Ela tinha visto minha localização. Dividimos isso desde que fizemos uma viagem juntas. E ficou preocupada. Eliane, onde você tá? Tá tudo bem? Contei tudo para ela. Sobre Michele, sobre as mentiras, sobre o dinheiro. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, com aquela firmeza que só ela tinha. Você tem prints de tudo? Conversas e transferências, tudo? Tenho. Então guarda isso muito bem. E pode confiar em mim. A gente vai ferrar com esse desgraçado. Desliguei o telefone e olhei para Michele. Pela primeira vez em semanas, senti algo diferente da dor. Senti raiva. Senti sede de justiça. E senti que não estava mais sozinha. Decidi que não ia mais fugir. Era hora de olhar Douglas nos olhos e ouvir da boca dele o que eu já sabia. Mas antes disso, precisava de todas as provas bem organizadas. Lívia, Michele e eu passamos o domingo inteiro montando um dossiê completo. Sentadas na minha sala, com o notebook aberto e pilhas de papéis espalhados pela mesa, fomos juntando cada peça. Prints de conversas, comprovantes de transferências bancárias, fotos que ele postava e apagava, áudios comprometedores. Michele trouxe até um contrato de aluguel do apartamento onde eles moravam. No nome dela, claro. Douglas nunca colocava nada no próprio nome. Esse cara é profissional, disse Lívia.
folheando os documentos. Olha o nível de manipulação. Ele sabia exatamente como agir com cada uma. Pior que eu fui avisada, murmurei, sentindo a vergonha subir pelo peito. Você tentou me alertar, Lívia, mas eu não quis ouvir. Ela segurou minha mão. Eliane, para. Ele é que é o culpado, não você. Manipuladores são bons no que fazem justamente porque a gente não percebe até ser tarde demais. Michelle concordou, os olhos marejados. Se eu tivesse ouvido minha irmã, não estaria aqui. Ela disse que ele era estranho desde o começo, mas eu achei que era ciúme. Nós três ficamos em silêncio por um momento. Não era só sobre o dinheiro, era sobre a confiança quebrada, sobre os sonhos destruídos, sobre a sensação de ter sido usada como ferramenta descartável. Na segunda-feira à noite, marquei de encontrar Douglas. Disse que precisávamos conversar. Ele topou na hora, despreocupado, provavelmente pensando que ia conseguir me manipular mais uma vez. Combinamos em uma praça perto do meu apartamento. Cheguei antes, sentei em um banco e esperei. Meu coração batia descompassado. As mãos suavam frio. Lívia estava a poucos metros, escondida, apenas para garantir que eu estaria segura. Michelle preferiu não ir. Disse que não aguentaria ver a cara dele sem explodir. Douglas chegou sorrindo, com aquele jeitinho charmoso de sempre. Vestia uma camisa branca, calça jeans, tênis limpo. Parecia a imagem perfeita do namorado atencioso. E aí, meu amor? Disse ele, inclinando-se para me beijar. Desviei o rosto. Senta, pedi, com a voz mais firme do que eu esperava. Ele franziu a testa, mas obedeceu. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo e o encarei. Quem é Michelle? O sorriso dele congelou. Por uma fração de segundo, vi o pânico passar pelos olhos escuros. Mas ele se recompôs rápido. Rápido demais. Michelle? Repetiu, como se estivesse tentando ganhar tempo. Ah, é uma amiga. Por quê? Amiga que mora com você há 2 anos? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo, assumiu aquela postura de quem ia me fazer sentir culpada de novo. Eliane, isso é passado. Eu moro lá porque não tinha onde ficar quando nos conhecemos. Mas não tem nada entre a gente. Você tá entendendo errado. Mentira! Gritei, levantando do banco. Eu conversei com ela, Douglas. Ela me mostrou tudo. As fotos, as mensagens, os planos de vocês. Ele ficou em silêncio. O rosto, antes charmoso, agora estava frio, calculista. A máscara caiu. E daí? Disse ele com um tom de desprezo que me cortou como lâmina. O que você quer que eu diga? Que sinto muito. Que você era especial. Meu queixo tremeu, mas não deixei as lágrimas caírem. Não ia dar a ele essa satisfação. Quero meu dinheiro de volta. 15 mil reais. Você me deve isso. Douglas riu. Riu na minha cara. Dinheiro? Eliane, aquilo foi presente. Você me deu porque quis. Eu nunca te forcei a nada. Você mentiu. Disse que ia devolver. Eu disse muita coisa. Ele se levantou. Chegou mais perto de mim e sussurrou com crueldade. Você se fez de boba sozinha. Eu nunca te prometi nada. Aquelas palavras me atingiram como um tiro. Senti minhas pernas bambearem, mas me segurei. Não ia desmoronar na frente dele. Não mais. Você é um lixo, disse com a voz embargada. E você é uma idiota, retrucou ele dando de ombros. Mas relaxa. Você supera. Sempre superam. Ele virou as costas e começou a andar. Eu fiquei ali, paralisada, vendo-o ir embora como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse nada. Lívia correu até mim e me abraçou. Desabei no ombro dela e chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de dor. Mas no fundo, no meio de toda aquela tempestade, algo começou a se acender dentro de mim. Raiva pura. Determinação. Ele achava que tinha ganhado, mas o jogo ainda não tinha acabado. Passei a semana seguinte em um estado que oscilava entre a raiva e a clareza absoluta. Chorei, gritei sozinha no apartamento, questionei cada decisão que tinha tomado. Mas no meio de toda aquela dor, uma certeza crescia dentro de mim. Douglas não ia sair impune dessa história. Não era sobre vingança mesquinha. Era sobre justiça. Era sobre impedir que ele fizesse isso com outras mulheres. Lívia e Michelle se tornaram minhas aliadas mais fortes. Nós 3 nos reunimos novamente, dessa vez com um plano claro. Não íamos deixar que ele continuasse destruindo vidas. Descobri uma coisa, disse Lívia, abrindo o notebook.
Procurei o nome dele em sites de reclamação e processos. Eliane. Ele já foi processado 2 vezes. Uma por calote, outra por estelionato afetivo. Meu estômago revirou. E ele nunca pagou nada? Nunca. As mulheres desistiram porque não tinham como provar que o dinheiro era empréstimo. Ele sempre fez tudo por transferência com descrições vagas, como ajuda ou presente. Mas dessa vez é diferente, disse Michele, mostrando o celular. Eu tenho mensagens onde ele pede o dinheiro emprestado e promete devolver. Áudios também. Eu tenho a mesma coisa. Completei, sentindo uma fagulha de esperança. Lívia sorriu, mas era um sorriso feroz, de quem estava pronta para a batalha. Então vamos usar isso, mas não só contra ele. Vamos expor o que ele faz. Passamos os dias seguintes investigando tudo sobre Douglas. Descobrimos onde ele tentava fechar um contrato grande, uma empresa de tecnologia que estava prestes a contratá-lo como consultor. Encontramos o contato do síndico do prédio onde ele morava com Michele, que já estava desconfiado de movimentações estranhas. E, claro, a namorada oficial dele merecia saber a verdade completa. Na sexta-feira, colocamos o plano em ação. Michele enviou todo o dossiê para a empresa onde Douglas estava para assinar o contrato. Prints, comprovantes, depoimentos de outras mulheres que conseguimos localizar. O e-mail tinha um título direto: Informações sobre a conduta de Douglas Henrique Costa. Eu enviei tudo para o síndico do prédio, junto com cópias das denúncias antigas e uma carta explicando o padrão de comportamento dele. E Lívia, com aquela coragem que só ela tinha, criou um post detalhado em um grupo de mulheres da cidade no Facebook, alertando sobre golpistas emocionais e citando o caso sem nomear diretamente, mas com detalhes suficientes para quem conhecesse Douglas fazer a conexão. A resposta veio mais rápido do que esperávamos. Na segunda-feira, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o RH da empresa de tecnologia. Prezada Eliane, agradecemos as informações. O contrato com o Sr. Douglas foi cancelado. Estamos tomando as medidas cabíveis. Michele me ligou no mesmo dia, a voz misturando alívio e raiva. Ele me ligou desesperado. Perdeu o contrato. E o síndico convocou uma reunião de condomínio. Todo mundo tá sabendo, Eliane. Ele tá sendo humilhado no prédio. Eu deveria sentir alegria, mas o que senti foi um vazio estranho. Nada daquilo apagava o que eu tinha passado. Nada devolvia meu dinheiro ou minha confiança. Mas trazia algo que eu precisava. A sensação de que não fui passiva. De que lutei. 2 semanas depois, estava sentada em um boteco com Lívia. A noite estava fresca. E a cerveja gelada ajudava a acalmar os pensamentos. Ela me encarou com aquele olhar maternal que sempre teve. Como você tá? Pensei antes de responder. Tô melhor. A dor ainda tá aqui, mas não tá me dominando mais. Você foi muito corajosa, sabia? Não me sinto corajosa. Me sinto idiota por ter demorado tanto para enxergar. Lívia balançou a cabeça. Para com isso. Você amou. E amor deixa a gente vulnerável. O erro não foi seu. Foi dele. Suspirei, olhando para o copo na minha frente. Ela tinha razão. Eu não podia carregar a culpa do que Douglas fez. Levantei o copo e brinquei. Um brinde, então. As mulheres que se levantam depois da queda. Lívia sorriu e bateu o copo no meu. Olhei para o movimento da rua. As pessoas passando, vivendo suas vidas. E pela primeira vez em meses, senti que eu também estava viva. Machucada, mas viva. A dor passou, mas a lição ficou. Nunca mais vou me deixar ser manipulada por ninguém. E se você está vivendo algo parecido, lembre-se, quem faz você se sentir louca, geralmente é quem está te enganando. Confie no seu instinto. Ele sempre sabe a verdade. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.